nós vamos começar uma série hoje, vamos ganhar tempo, os irmãos vão ter a gravação desse aqui e vão ficar motivados, certamente, para estarem no próximo estudo, né? E nós vamos começar hoje uma série de exposições na oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E a cada semana nós vamos pegar uma nuance da oração e vamos trabalhar o desenvolvimento prático, a aplicação teológica, a como que essa oração, né, que é a oração mais importante do nosso conjunto de fé, de todo o Novo Testamento, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Nós vamos fazer aqui um mergulho mais profundo possível nesse estudo para que ele possa ser realmente aí uma bênção para todos nós que estamos acompanhando aí essa série de estudos, né? Algumas semanas nós vamos perseverar aqui e hoje, o nosso estudo introdutório sobre a oração do Pai Nosso, nós vamos pensar o contexto dessa oração, né? O contexto da nossa oração e também a maneira que ela é dirigida, a quem ela é dirigida. Por mais que a gente saiba, eu quero trazer aqui algumas aplicações. Não sei se eu vou conseguir entrar hoje no segundo ponto, né? Então, vamos focar aqui hoje no contexto da oração do Pai Nosso. Se a gente conseguir fechar isso aqui, eu acho que já de bom tamanho para o nosso estudo de hoje, porque algumas coisas que estão aqui no contexto onde Jesus apresenta a oração são riquíssimas e são muito análogas ao tempo em que nós vivemos. Amém? Bom, a primeira coisa que eu preciso entender é que a oração que Jesus nos ensinou, ela está registrada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Eu não sei se vocês já estiveram em algum momento, né, aonde vocês foram em uma reunião pública, né? Às vezes isso acontece em algumas orações que são proferidas em velórios, que são proferidas em alguns contextos sociais, públicos, aonde as pessoas fazem a oração do Pai Nosso. E quando você tem evangélicos e católicos fazendo a oração do Pai Nosso, você sempre vai perceber que chega num momento da oração em que os católicos param e os evangélicos continuam, né? Os católicos normalmente param, não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E aí tem sempre um grupo de evangélicos que vai além dizendo assim: pois teu reino, o poder e a glória para sempre. E fica aquela coisa meio desencontrada na oração. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso que os católicos fazem, ela está mais objetivada no registro de Lucas. E que não contém essa última parte. Já a oração de Mateus, ela contém, né, entre colchetes, a expressão pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Quando você tem um texto entre colchetes, isso quer dizer que essa sentença ela foi acrescentada a posteriori, né? Não é a posteriori ontem ou há 2 séculos atrás, há 3 séculos atrás, certamente foi acrescentada no período do primeiro, no máximo segundo século. Ok? Então, mas é uma questão de visão do autor, né? Então foi acrescentado e nós evangélicos optamos por fazer essa oração com essa cláusula final. Bom, uma coisa que nós vamos perceber então nos 2 textos é que tanto em Lucas como em Mateus existe um contexto que faz surgir a oração do Pai Nosso, né? Uma oração
tão importante, mas tomada por uma superficialidade muito grande de quem faz a oração. O desejo do meu coração é que ao findar dessa exposição, vocês nunca mais façam essa oração com superficialidade, né? Uma coisa que às vezes me incomoda é quando você vê essa oração feita, por exemplo, jogadores de futebol se reúnem, fazem aquela oração do Pai Nosso rapidinho, né? Invocando um tipo de fé. Será que a oração do Pai Nosso deveria ser feita naquele contexto ali? Ou em um momento onde você vai fazer alguma coisa que você quer rogar uma bênção de Deus, e como é uma oração universal, o pessoal dá a mão ali, faz aquela palavra, será que ela deveria ser proferida assim? Será que foi para isso que Jesus ensinou essa oração universal, essa oração modelo? Bom, então vamos pensar o contexto, né? Eu quero começar a exposição do contexto da oração. Hoje nós não vamos nem entrar na oração, ok? Nós vamos conversar sobre o contexto da oração. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Isso me remete ao comentário que o saudoso reverendo João Alves, que foi meu professor, tanto na pós como no mestrado, lá no Andrew Jumper, reverendo João Alves, um homem inteligentíssimo, de uma envergadura intelectual muito grande. Ele, ao fazer a introdução do livro do reverendo Hermes Tem Maia Pereira, que escreve, na minha opinião, um dos livros mais completos sobre a oração do Pai Nosso, ele consegue desenvolver uma teologia sistemática a partir da oração do Pai Nosso. É algo extraordinário e nós vamos certamente nos guiar muito pelos comentários do reverendo Hermes. Mas quando o reverendo João vai fazer a introdução, vai fazer o prefácio do livro do reverendo Hermes, ele faz um comentário de muito valor aqui, dizendo que uma das perguntas um dos pedidos mais sábios que é feito pelos discípulos de Jesus, tem muita coisa que os discípulos de Jesus pedem que não é sábio. Mas um dos pedidos mais sábios que os discípulos de Jesus fazem em todo o Novo Testamento está registrado aqui no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no verso 1, né, onde Lucas registra assim: de uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Um pedido simples, mas de profundo valor, que nos remete a uma deficiência e a uma limitação posta em todo cristão, mas reconhecida por muito poucos cristãos. Senhor, ensina-nos a orar. Será que nós sabemos orar? Será que a nossa oração é uma oração alinhada com a vontade de Deus? Será que nós cristãos temos a habilidade de orar como deveríamos orar? Será que a gente entende exatamente o que a gente está colocando diante do Senhor? Será que a oração é uma ação natural na vida do crente? Será que o momento que a gente se converte, a gente já começa a orar naturalmente? Será que toda oração ela tem valor diante de Deus? Será que uma boa intenção é suficiente para que um cristão faça uma oração essencialmente cristã? São perguntas difíceis, né? São questões difíceis que a gente deveria pensar. E é interessante que Jesus, então, ele passa, a partir desse pedido,
a fazer uma instrução sobre a importância da oração. Só que isso não está registrado em Lucas, eu preciso olhar isso lá em Mateus capítulo 6. Então é muito importante que eu leia o Evangelho no seu paralelismo. Ou seja, se eu tenho a oração do Pai Nosso sendo ensinada, sendo registrada em Mateus e em Lucas 11, Mateus 6 e Lucas 11, eu preciso colocar esses dois textos em paralelo para que eu possa, então, aprender a chegar ao contexto de que os evangelistas estão me ensinando sobre o momento, sobre o contexto em que foi ensinado a oração do Pai Nosso. Então, quando esse discípulo fala, Senhor, nos ensina a orar, porque João ensinava os discípulos dele a orar também. Então, nos ensina a orar. É um pedido maravilhoso, que eu acho que todos nós, crentes, deveríamos aprender a orar. A oração, ela tem um problema natural. Nós temos um desafio natural na oração. Existe um desafio, existe uma dificuldade que está naquele cristão que eu chamo ele de orgânico. Quem é o cristão orgânico? O cristão orgânico é o crente que nasceu na igreja. O camarada que nasceu na igreja, ele ouve oração a vida inteira. Ele já nasceu no contexto da oração. Esse cristão orgânico, ele tem duas situações aqui. A primeira, ele vai nascer familiarizado com a oração. A oração vai fazer parte da cultura cristã dele. Isso é ótimo, maravilhoso. Esse cristão orgânico que nasceu na igreja, foi batizado aqui na infância, no caso da igreja presbiteriana, que viveu a vida inteira na igreja, ele vai entender desde muito cedo a importância da oração. Eu me lembro quando a minha filha era muito pequenininha, e às vezes ela não conseguia dormir, a minha filha mais velha, e ela pedia, pai, ora comigo para eu poder dormir. Ou seja, na formação mais tenra da minha filha, a oração já era sinônimo de algo bom, e ela já cria nos efeitos poderosos da oração. Isso é maravilhoso. Então, um crente orgânico, um crente nascido na igreja, um crente que a vida inteira está na igreja, ele tem uma base muito boa para a oração, ele aprende a oração, ele aprende a estrutura da oração, ele está com isso aí. Qual é a dificuldade que o crente orgânico tem? Quais são os problemas que o crente orgânico, você que está ouvindo em casa aqui agora, eu mais uma vez vou repetir, o crente orgânico que eu estou me referindo é o crente que nascido na igreja. Qual é o problema que essa pessoa tem? É fazer uma oração mecânica. É se acostumar com a oração demais. É ter uma relação superficial com a oração. É ser afetado pelos formalismos da oração. E Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele vai citar o perigo do formalismo das orações que os contemporâneos dele, que eram os judeus, viviam. Agora, se por um lado o cristão que nasce na igreja, ele tem a questão boa da base na oração, ele também desenvolve vícios com a oração dele. Ele ora por orar. Ele corre o risco de orar muito superficialmente. A gente vê muito isso na oração do almoço. A gente está com fome, a gente está com pressa, e a gente faz aquela oração meio que por fazer. Existe o vício. O convertido, o cristão inorgânico, e aí eu me permito usar essa expressão, para me referir àquele camarada que se converteu ao longo da sua vida, que não tem a oração lá na base da cultura dele, que é o meu caso. Me converti aos 22 anos, onde as minhas estruturas intelectuais já estavam desenvolvidas. E a oração, ela vai entrar na minha vida,
de uma maneira enxertada, ela não é natural. Então eu demorei a ter coragem de orar publicamente, eu demorei a ter coragem de orar em lugares públicos, né? Quando a gente vai num restaurante, a gente tem meio de vergonha, né? O camarada que é inorgânico, de orar num restaurante, de orar numa reunião, de você ser crente, chegar num grupo, ó, faz uma oração aí pra gente. Isso pra gente não é natural. Só que esse indivíduo que converteu depois de sua estrutura intelectual e cultural estar construída, ele vai ter um olhar, normalmente, ele vai ter um olhar mais crítico à oração. Talvez alguns formalismos da oração não vão estar tão presentes na vida desse indivíduo que se converteu. Então ele vai buscar a oração às vezes mais naturalmente, mais genuinamente. Olha, querido, isso aqui é só uma referência geral, tá? Isso não estou dizendo que o camarada que foi nascido na igreja ora de qualquer maneira e não tem temor na oração, de maneira nenhuma, eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que são vícios que podem ser desenvolvidos. E a gente vê normalmente. A própria fala, o próprio desenvolvimento da oração, da oratória da oração, você vai perceber alguns vícios ali. Por exemplo, algumas pessoas que oram usando o pai, o substantivo pai, o substantivo próprio pai aqui, né, como vírgula. Já viu isso? Pai, te oramos, te agradecemos, pai, ele usa o pai como uma vírgula. Não é falta de temor, é só um vício estabelecido na oração. Ele usa às vezes a palavra pai, ele usa a palavra Senhor, ele tem uma fórmula pronta de fazer a oração, a estrutura dele nunca foge àquela estrutura básica ali, de começar a orar, agradecer, pedir. Isso é muito importante na oração pública, que ela tem uma função diferente da oração pessoal, que é uma oração de quebrantamento, de intimidade. A oração pública eu não posso orar de qualquer maneira, porque, na verdade, o meu propósito é conduzir todos aqueles que vão estar nesse momento na oração. Então, ela realmente tem que ser mais pedagógica e tem que ser mais simples. Então, nós temos esse problema da oração aqui, tanto na vida do novo convertido, como na vida daquele que está a vida inteira na igreja. Né? O crente que se converteu ao longo da sua vida, ele não vai inserir a oração religiosamente na vida dele. E às vezes eu me vejo nisso, sabe? Em alguns momentos eu tenho dificuldade de estabelecer aqueles momentos religiosos, não só para orar, mas para ler a Bíblia também. E eu não sou uma referência porque eu sou pastor, então se deixar eu ler a Bíblia o dia inteiro, eu estou sempre orando, então eu não tenho aqueles momentos religiosos, que pedagogicamente é importante também para o cristão. Né? Bom, então quando eu vou lá olhar a instrução de Jesus sobre a oração, que aí Mateus capítulo 6, verso 5, dá uma olhada lá. É uma perícope que inicia aqui no verso 5, e ele diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que aquele que já receberam a recompensa, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, de porta fechada, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Jesus está dando uma instrução aqui, e me pressupõe, né, que essa estrutura, que essa introdução
do verso 5 até o verso 8, ela é uma resposta para aquele discípulo que está registrado lá em Lucas, que interpelou Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar. Então, antes dele dar um modelo de como orar, ele faz aqui uma orientação de o que não se deve ser feito. Porque assim, quando a gente quer ensinar, processo pedagógico não só se constitui de ensinar o que é certo, mas também ensinar o que é errado. O processo pedagógico, ele não só visa ensinar como fazer, mas como também não fazer. Então, Jesus, antes de dar um modelo aprovado de oração, ele fala: olha, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, ele está aqui, em primeiro lugar, me dizendo que tem muita gente orando com hipocrisia. Muitas orações dentro da religião vão naturalmente perpassar por um processo de hipocrisia. E será que nós fugimos disso? E nesse contexto do que não se deve fazer, nós vamos perceber aqui que o grande problema, a grande acusação, o grande apontamento de Jesus sobre o que não se fazer pesa sobre o formalismo judaico. E aí, a gente conhecendo um pouquinho da história dos judeus e de como eles oravam, a gente pode perceber aqui, pelo menos, 4 tipos de formalismos que vão atrapalhar o judeu de orar. E a minha questão aqui é: será que nós cristãos importamos lá do judaísmo algum tipo de formalismo que pode prejudicar a nossa oração? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver o formalismo quanto ao horário. Isso não está claro aqui na explicação de Jesus, mas o judeu tinha um formalismo no horário da oração. O judeu, até hoje, ele orava 3 vezes por dia. Trazendo para o nosso horário, essas orações seriam uma oração às 9 da manhã, uma oração ao meio-dia e uma oração às 3 horas da tarde. Esse é o horário que o judeu ora. Isso é uma coisa ruim, ter um horário certo para orar? Eu não acho que é problema nenhum. Nós vamos ver um dos profetas maiores, um dos nossos heróis na fé, que teve um problema seríssimo porque ele orava 3 vezes por dia, ininterruptamente. Quem era esse profeta? Daniel. O rei promulgou uma lei proibindo durante um determinado tempo. Na verdade, foi uma lei muito estranha, que ele propõe uma proibição, um jejum de oração. Não pode orar. Durante um determinado tempo não se ora a Deus nenhum, a não ser em favor do rei. Mas Daniel tinha um protocolo na vida dele. Ele tinha uma tradição na vida dele. Ele tinha uma cultura na vida dele. E nessa cultura, ele orava 3 vezes por dia. E por causa disso, por causa de sua oração, ele vai parar na cova dos leões. Isso é tradição. Quando você vai num país muçulmano, você vai perceber que a cultura muçulmana, ela é absolutamente inclinada à oração. Então, eu não vou me recordar agora quais são os horários que eles oram, mas eles têm um horário de manhã um pouco mais cedo. Se eu não me engano, eles têm um horário às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Nesses horários, em qualquer país muçulmano que você estiver, eu já tive a oportunidade de estar em alguns países muçulmanos, 5 vezes, né? O que acontece? As mesquitas, todas as mesquitas, se você for na Turquia, que é o país que tem mais mesquitas construídas no mundo, e há uma
cultura de que uma mesquita não pode ficar tão distante da outra a ponto de os seus microfones não comunicarem aquilo que está acontecendo para toda a cidade. Então, com um dado determinado horário, você ouve uma corneta tocando e daqui a pouco começa lá o imã da mesquita fazendo as orações para todo mundo. E quem estiver na rua para fazer a sua oração. E quando você entra dentro de uma mesquita, você vai entender a cultura da oração na vida deles. Se eles oram para o Deus certo, da maneira certa, isso é uma outra coisa, mas a cultura está ali enraizada neles. Eu entrei dentro de algumas mesquitas, e dentro da mesquita, uma condição ali é que o melhor tapete deve estar dentro das mesquitas. E todas as mesquitas estão forradas com o melhor tapete que se há na cidade. Você sempre vai encontrar, isso é uma cultura deles, o melhor tapete da cidade está onde? Está na mesquita. Você entra dentro da mesquita, você tira o seu sapato, deixa o seu sapato do lado de fora, entra, e existem algumas linhas traçadas no tapete. E você vai ajoelhar naquela linha, para que você fique alinhado com todas as pessoas que estão ali. A qualquer hora do dia você pode orar, mas nos horários fixos vai ter sempre alguém orando lá. E quando você ajoelha, você entende como é que eles criam um conforto extraordinário para você dedicar aquilo ali à oração. E ali eu percebi como que nós cristãos, às vezes, somos relapsos e falhos por não termos esse formalismo que é absolutamente positivo para orarmos. Como a oração não está estabelecida em um lugar de primazia na nossa vida. Isso é de se pensar. Mas em contrapartida, quando eu tenho um formalismo de horário, a minha mente e a minha falta de compromisso pode transformar esse formalismo de horário em algo mecânico também. E como eu posso trabalhar isso no meu coração para que a minha oração, para que esse formalismo no horário não se transforme em algo mecânico? Eu tenho que estar com o meu coração. E é interessante que esse formalismo quanto ao horário, Jesus não critica. Jesus não faz uma crítica aqui do verso 5 até o verso 8, né, onde ele faz uma crítica do que não se deve orar. Jesus não critica o formalismo do horário, mas isso está, e eu estou explicando para vocês. Está no formalismo judaico. Jesus não critica isso. Um outro tipo de formalismo é quanto ao lugar. Quanto a isso, você já vai perceber uma crítica aqui. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Aonde que os judeus oravam mais frequentemente? Nas sinagogas e no templo. E aí Jesus percebe que há uma hipocrisia do indivíduo ir lá para aquele lugar e achar que a oração naquele lugar, tanto na sinagoga quanto no templo, era uma forma de mostrar para todo mundo quão religioso ele era. Hoje você tem, aí agora a gente começa a fazer as nossas analogias. Como que a fé protestante herdou do formalismo judaico algumas coisas? Nós hoje, dentro da nossa cultura, também temos alguns lugares onde nós entendemos que esses lugares são, de alguma maneira, lugares que potencializam a nossa oração. Daí, essa ideia de que se orar no monte vai empoderar você na oração, ou vai lhe atribuir mais poder na oração.
Tem isso? Não tem. Exatamente. E fulano subiu um monte. A gente vê algumas campanhas dizendo assim, vamos então dar os seus nomes, porque o pastor vai subir no monte e vai orar lá no monte. Como se a oração dele lá no monte fosse diferente da oração que ele faz em qualquer lugar que ele esteja. Olha como nós temos uma deficiência na percepção da oração aqui. E Jesus está criticando isso aqui. Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Por quê? Porque eram lugares onde você era visto pelos homens. Depois da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70, criou-se uma nova tradição de oração em Jerusalém. Aonde que os judeus oram com mais intensidade? No Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é a única parte que ficou de pé. E o Muro das Lamentações, ele não é o muro do templo, ele é o muro da cidade. É a única parte de Jerusalém que fica de pé, da velha construção, até nos dias de hoje, é o Muro das Lamentações e a escadaria que dava acesso. Então eles oram muito ali, e oram muito nesse lugar, e eles enfiam ali o tempo todo papeizinhos nos muros, com pedidos pessoais, porque eles entendem que aquele muro ali é uma forma de resistência, de preservação de Deus, de algo que assistiu toda a história. Então eu vou orar lá. Mas e os nossos cristãos de hoje? Que de alguma forma deificam, endeusam os círculos de oração, as correntes de oração, que se você quebrar, perde o poder. Sabe o que é isso? Superstição evangélica. Tem muito crente supersticioso que transforma a oração em um problema. Sem contar os crentes que também são supersticiosos no sentido do horóscopo. Esses dias eu postei uma coisa interessante. É triste você entrar no perfil de um cristão e ver lá: sou cristão, não sei o quê, signo Capricórnio, com ascendente em Áries. Às vezes você vê lá, né, alguns crentes postando, né, o que o signo, o que o seu horóscopo diz para o seu dia. Hoje o meu horóscopo diz que o meu dia vai ser assim. É um problema muito sério. Bom, então nós temos o segundo formalismo aqui, é o formalismo quanto ao lugar. O terceiro tipo de formalismo que nós vamos ver na cultura judaica quanto à oração é a questão da forma mesmo de orar. O judeu tinha duas formas básicas de orar, e isso é até no dia de hoje. Uma delas é o Shema Israel. Né? O Shema, baseado em Deuteronômio, que é o Ouve Israel, o Shema significa Ouve Israel. Ele repete a oração do Shema 3 vezes por dia. É uma fórmula de oração. E também tem o Shemon Esrei, que é um tipo de oração, que é a oração das 18 bênçãos do judeu. Então eles tinham essas fórmulas de oração, e eles repetiam isso muitas vezes, né? E eles achavam que isso agregava valor à oração dele. Jesus critica esse tipo de formalismo aqui? Critica. Né? Em verdade vos digo, né, verso 7, e orando não useis de vãs repetições. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, será que Jesus está dizendo que Deuteronômio é uma vã repetição? Será que Jesus está afirmando que as predições das 18 bênçãos que são retiradas do texto bíblico são vãs repetições? Não, Jesus não está dizendo isso. O texto é bom.
palavra é boa. Mas a motivação pela qual você fica repetindo essas palavras não é boa para você. Não é assim que funciona. Sim, sim, ela tinha, ela tinha um princípio de repetição, mas aí o judeu começa a agregar valor espiritual à repetição. Quem lembra aqui de uma época que houve uma febre da oração de Jabes? Era a bênção de Jabes e as pessoas ficavam repetindo a bênção, na verdade, da mãe, né, de Jabes. Problema algum na oração de Jabes? Problema nenhum na bênção de Jabes? Problema nenhum. Mas aquilo ali deveria ser uma orientação para o teu coração e não uma repetição que vai te implicar algum tipo de benesse espiritual. Eu deveria usar aquela oração ali para desejar que na minha vida aquilo fosse assim. E então eu vou trabalhar e vou viver dentro daquela ética, porque toda oração tem uma ética. Então eu vou buscar aquela ética na minha vida e não simplesmente repetir a oração para ver se isso acontece na minha vida. Como é que nós importamos isso para o cristianismo? Como é que nós importamos isso do judaísmo para o cristianismo? As vãs repetições. Sim, isso no meio católico, romano, o terço. As repetições das orações, onde o indivíduo fica ali repetindo, ora 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, achando que ele, de alguma maneira, está agradando a Deus ali. Isso precisa ser rompido na nossa mentalidade. E aí o evangélico fala assim, nós não oramos terço, não. Às vezes faz pior. Às vezes faz pior. Em muitas igrejas, em momentos de louvor, você tem um mantra gospel. Chato. Que fica repetindo na mesma canção. E você vai em algumas orações e você impetra aquelas repetições para ver que se falando como se estivesse fluindo algum poder dentro de você. Querido, não é a oração. A oração não tem eficácia em quem ora, mas a oração tem eficácia em quem recebe a oração e libera a graça, o poder, a bênção para a tua vida. A oração não tem poder em quem ora. Jesus critica isso. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Aqui agora ele está fazendo uma outra crítica a um outro tipo de formalismo que havia também entre os judeus, que é o formalismo quanto à extensão do tempo da oração. Judeus que passavam muito tempo orando. Quem ora muito, as pessoas presumem o quê? Que essa pessoa tem intimidade com Deus. Então havia alguns judeus que faziam orações longuíssimas. A tia Estela deu um testemunho dela lá no retiro de carnaval, dizendo de um presbítero que fazia uma oração de quase meia hora. Normalmente, quando ele terminava, estava todo mundo dormindo na oração. Você conhece alguém assim? Que quando vai orar, passa um tempão orando. Se for na hora do almoço. Eu me lembro de orar com pessoas, sabe? E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor não, tá, gente? De maneira nenhuma. Deus que conhece o coração de cada um. Mas o indivíduo ir orando, e aí é onde eu volto àquele primeiro ponto lá que eu falei,
o indivíduo que se converteu, a mensagem entrou, a doutrina entrou, aí ele vai orar com uma pessoa, ele tem um senso crítico do cristianismo muito mais aflorado do que aquele que faz por natureza, que faz por osmose o cristianismo. Então eu fui orar com o Senhor e ele informava Deus sobre aquilo que estava acontecendo. Senhor, o Senhor está sabendo que fulana está doente, né? Ficou enferma, fulano tá... Eu ficava na minha intelectualidade calvinista, aonde eu evidenciava a soberania de Deus, mas por que ele está falando isso para Deus, se Deus é onisciente? Se Deus é onividente? Entendeu? Uma vez eu fui questionado por um indivíduo, isso é uma coisa muito interessante para o crente, que o Senhor possa estar fazendo isso, aquilo. E ele disse para mim assim, você não deve orar assim. Que o Senhor possa estar fazendo isso ou aquilo. Deus pode fazer tudo. E eu fiquei pensando assim, precisei de um tempinho para pensar, porque hoje eu sou um cara mais rápido no meu pensamento, né? Nas minhas argumentações elas são mais rápidas, mas naquela época não eram tantas, e eu disse assim, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, e ele era um pastor, o possa da minha oração não está condicionado ao poder de Deus de fazer algo ou não, mas o possa da minha oração está condicionado à vontade dele de fazer alguma coisa ou não, entendeu? O possa não tem a ver com ele, tem a ver comigo, que não sei se ele quer ou se ele não quer. E aí eu começo a pensar, será que a oração que a gente faz não carece também um pouquinho de teologia? Sim ou não? Sim. Eu preciso de um conhecimento doutrinário até para orar certo. É por isso que lá em Lucas esse discípulo vai falar assim, então nos ensina a orar. Lá no retiro, um dos nossos irmãos meditou sobre o pedido da mãe de Tiago e de João. Senhor, quando estiveres no teu reino, coloca um filho meu à tua direita e um filho meu à tua esquerda. E Jesus repreende a oração. Mas vamos fazer uma análise rápida dessa oração dessa mãe? Porque a gente fala muito assim, oração de mãe tem poder, né? É que todas as orações de mãe são certas? A Bíblia diz que a oração do justo, ela não tem poder, mas ela tem valor, de muita utilidade, de muito valor a súplica do justo, né? Mas uma oração de mãe não é diferente de uma oração de ninguém. Mas olha que oração interessante dessa mulher aqui, que vai interceder diante de Jesus, porque se ela está pedindo alguma coisa para Jesus, ela está fazendo uma oração, certo? Olha que oração interessante, essa mulher tem fé, primeira análise que eu faço, porque lembra como é que Jesus anuncia o ministério, ou melhor, lembra como João Batista anuncia o ministério de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus ainda está pregando o reino de Deus. E essa mulher já creu no reino de Deus. Senhor, quando estiveres no teu reino. Ela começa essa oração de maneira perfeita. Teologicamente perfeita. Geograficamente, ela está perfeita. Ela tem uma ideia de localização do reino de Deus perfeita também. Porque ela fala assim, bota um filho meu à tua direita e um na esquerda. Porque ela sabe que quem está no centro desse reino? Jesus. Essa mulher tem uma visão cristocêntrica do reino de Deus. Ela está ótima. Agora, ela quer uma à direita e outra à esquerda. Isso ela não entendeu. Então aqui, nessa parte teológica do reino, ela não chegou. Então foi inválida a oração dela? Não.
Ela não orou como convém nesse aspecto, mas Jesus corrigiu ela e ajustou a vida dela na expectativa dela. Tratou o coração dela na oração. Jesus tratou o coração dela na oração. Agora, quando a gente fala sobre esse formalismo quanto à extensão da oração, e Jesus critica isso aqui, porque não é pelo muito falar que serão ouvidos, será que na cultura evangélica a gente também não tem importado algumas coisas para dentro do cristianismo protestante quanto a isso? Há um tempo atrás, fez muito sucesso e virou muita moda, e eu temo muito as coisas que viram moda no meio dos crentes. Você lembra do Quarto de Guerra? Quarto de Guerra. Foi um filme que a mulher criava um quarto de guerra, né? E esse foi um assunto lá em casa essa semana, né? Nós vamos guerrear em oração. Será que essa ideia de guerrear em oração, ela transborda facilmente para a gente? Ela encontra lugar de acerto sempre na nossa vida? Em alguns aspectos, sim. Então, em alguns aspectos, ela funciona. Mas eu preciso colocar esse assunto na mesa para eu entender esse assunto. Em que aspecto eu posso entender uma guerra em oração? Por exemplo, Jesus estava no deserto. E ele foi tentado no deserto. Ali é um desafio, certo? Ele estava orando, não estava? Para ele não cair na tentação, ele nos ensina que a gente devia estar orando. Mas eu não vou resolver o meu problema orando. Não vou entrar num quarto de guerra e vou orar até essa concepção pode trazer ao meu coração, pode trazer a minha ideia de que se eu orar muito, eu vou resolver o problema. Isso é muito complicado, isso traz muitas cicatrizes para a vida de muitos cristãos, porque vão ouvir de alguns líderes, vão ouvir de suas próprias consciências, que algumas bênçãos que não vieram porque você não orou a contento. E nem sempre os milagres e as bênçãos vêm porque nós estávamos orando como deveríamos orar. Até porque Bartimeu nem estava orando quando Jesus passou. Até porque o coxo na Porta Formosa nem estava orando quando João passou. Até porque quando Jesus cura aquele coxo, aquele aleijado que estava no tanque de Siloé, ele nem estava orando. E Jesus que chega para ele e pergunta: quer ser curado? Então não é necessariamente a tua oração que vai desencadear os milagres, as curas, as bênçãos que Deus tem para trazer na sua vida. Mas a oração, ela tem uma função extraordinária de nos manter conectados, crentes, de que no tempo dele, na maneira dele, ele vai fazer aquilo que tem que ser feito na nossa vida. A nossa oração tem muito mais a ver com a nossa vida. Eu me lembro de uma experiência que eu tive aqui. Eu estava em casa e a secretária me ligou e disse: pastor, tem uma pessoa querendo conversar com o senhor aqui. E é melhor o senhor vir porque eu acho que é coisa séria. Ele disse que vai se matar e ele está com cara de quem vai se matar. Não era membro da igreja, não era crente. Uma pessoa desesperada, passou em frente à igreja, fez um teste com Deus: vou entrar nessa igreja para ver se acontece alguma coisa.
chegou, foi logo desabafando em cima da secretária. E ela, eu morava aqui nessa época perto, eu corri aqui, conversei, cheguei à mesma conclusão. O cara era um camarada que estava pronto para tirar a sua própria vida. E ele me explicou que ele tinha uma situação que não se definia, que não se desamarrava. E eu aconselhei ele a buscar em primeiro lugar ao Senhor, que quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Quando a gente está com o Senhor, a gente não precisa de nada, ainda que tenhamos todas as necessidades do mundo diante de nós. E ali eu orei por ele para que Deus abrisse uma porta para ele. E ele saiu daqui muito desanimado. Mas 2 horas depois ele ligou e perguntou se podia vir aqui. E disse, o senhor é uma bênção, o senhor é um homem de Deus. Eu saí daqui, cheguei lá, tinha alguém me esperando para resolver o problema. Ele precisava vender uma coisa e tinha alguém para vender. E ele vendeu. O senhor é um homem de Deus, o senhor fez um milagre. O senhor orou e aconteceu. Aí eu tive que fazer ele sentar e explicar para ele, filho, não tem a ver com a minha oração. Talvez a minha oração, naquele momento, a virtude da minha oração tenha sido uma injeção de esperança e de ânimo até você conseguir chegar vivo naquilo que Deus já tinha programado para fazer. Porque aquele homem ia lá comprar de qualquer maneira, dependesse de mim ou não, da minha oração ou não. A minha oração foi um ânimo para que ele pudesse chegar vivo lá. Esperar um pouco mais no Senhor. E às vezes nós precisamos orar para que Deus nos mantenha firmes nos propósitos que nós precisamos alcançar. E é Ele que vai no tempo dele a despeito da minha oração, no jeito dele a despeito da minha oração. Então a minha oração, ela não tem poder em si mesma. Mas a oração conecta o meu coração em paciência, em tempo com Deus. E tudo isso que eu estou falando, você vai ver agora no modelo de oração que Jesus vai ensinar. Mas olha quanta coisa que desencadeia só do contexto da oração. Olha quanta coisa demanda só do contexto da oração. Ele nem começou a ensinar a oração. E ele já está nos ensinando tantas coisas. Então, revisando a nossa mensagem de hoje, precisamos pedir ao Senhor para nos ensinar a orar. A despeito de você ser crente há muito tempo, há pouco tempo, nós precisamos do Espírito Santo nos conduzindo em oração. Porque existem algumas orações que vão acontecer na nossa vida e a gente não tem experiência nenhuma. Você pode ter muita experiência com Deus, mas você talvez não tenha experiência orando no vale da sombra da tua morte. Talvez você não tenha experiência ainda orando no vale da sombra da morte de quem você ama. Orando no vale da sombra da morte de um pai, de uma mãe. Ah, mas eu já passei por isso. Mas talvez você não tenha passado pela experiência de orar pelo vale da sombra da morte de um filho, que é uma outra dor. Nem sempre a gente tem experiência em tudo em oração. Por isso nós precisamos que o Senhor nos ensine a orar. E existem alguns momentos que nós não vamos saber orar como convém, mas existem alguns momentos que o Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente precisa da Bíblia. Daniel orava. Ele orava pela libertação do povo, mas Jeremias tinha falado que o cativeiro ia durar 70 anos. Então Daniel fazia conta. Quando completou 70 anos, ele chama o povo e fala, deu 70 anos, agora nós vamos orar para a gente voltar. Nós precisamos da Bíblia. Hoje nós estávamos falando aqui, no início aqui, houve um comentário aí, um dos bafafás aí do carnaval aí, foi que uma cantora de trio elétrico, que é evangélica, só nos nossos dias, né?
profetizou que Jesus volta entre 5 e 10 anos. Eu vou orar para ele voltar em 5 ou 10 anos, ou eu vou orar para ele voltar? Porque a Bíblia não me fala isso. Eu preciso da Bíblia para direcionar as minhas orações. Quando você não tem direção bíblica, a sua oração está comprometida. Por exemplo, uma vez eu disse que a grande tribulação seria terrível. E um pastor me disse assim, precisamos orar para repreender isso. Não dá para repreender a Bíblia. Vamos orar para que não venha a grande tribulação. Vamos orar para que não venha o anticristo. Vamos orar para que não venha a grande apostasia sobre a igreja. Não ora por isso, filho. Você tem que orar para que Deus te dê forças para passar por tudo isso. Porque se a Bíblia disse que isso vai vir, vai vir. Vai ter que passar. Então existe um fideísmo. Sabe o que é fideísmo? É fé cega. É fé cega. Tem uma historinha que é uma piada. E eu vou terminar aqui com uma piada. Ela só não é mais engraçada porque ela é verdade. Dizem que tinha um calvinista e um arminiano. E dizem que morreu todo mundo. E tinha um neopentecostal junto com eles. Todo mundo numa mesma feita, foi todo mundo para o inferno. E o calvinista no inferno fez a leitura dele. Dizendo o seguinte, nossa, eu achei que eu estava predestinado. Estava tranquilo, e olha onde eu vim parar, predestinado para o inferno, então, né? E o arminiano disse assim, pior foi eu. Estava salvo até semana passada, tive um problema, perdi a salvação. E o neopentecostal falou assim, relaxa, irmão, nós vamos orar. Eu determino que nós não vamos ficar aqui. Sabe, então, a gente está tomado por um humanismo. As nossas orações, elas demandam de um senso muito humanista que domina a nossa mente. E você vai ver que na primeira parte da oração que o Senhor vai nos ensinar, Ele traz tudo para Ele. Ele centraliza tudo nele. Porque tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. Então aprendemos aqui, nós temos um problema de vício na oração, temos o problema dos formalismos, temos o problema do mecanismo, tendência ao mecanismo na oração, e que nós precisamos orar em espírito e em verdade, com autenticidade, com entrega sincera. Invariavelmente nós vamos tropeçar em algumas pedras do formalismo religioso, que está inevitavelmente na minha vida, mas eu preciso ter sinceridade no meu coração para ver isso, para lutar contra isso, para não deixar isso tomar conta da minha vida, e estar integralmente na presença do Senhor, né? Precisamos de ter entendimento para saber que alguns formalismos podem ser bons, mas a mais importante que eu preciso entender é para quem que eu estou orando. Esse é o assunto do nosso próximo estudo. Amém? Vamos orar então. Obrigado, irmãos, por estarem aqui. Os irmãos que estão em casa, quero recomendar com veemência que venham no próximo estudo, porque eu não sei se nós transmitiremos o próximo estudo. Ok? Estamos transmitindo hoje para que todos possam ter a oportunidade de acompanhar a nossa sequência. Como eu disse hoje no vídeo lá, nós precisamos acelerar. Agora vamos remir o tempo para aproveitar da melhor maneira possível esse ano maravilhoso que o Senhor nos deu. Começamos com um retiro de carnaval maravilhoso, um janeiro na presença do Senhor, orando também,
com as nossas orações, com as nossas reuniões de liderança. Eu tenho convicção de que esse ano vai ser uma bênção para a vida da Igreja Central de Nova Friburgo. Amém? Vamos orar, encerrar e irmos para casa na bênção do Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos, Deus, desfrutar do Teu Espírito, aclarando as Escrituras, nos trazendo entendimento sobre um assunto tão essencial que é a oração. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz. Deus abençoe.